Criação se prostra
agradecemos, ó Deus amado, pela liberdade que o Teu Santo Espírito nos dá, de estarmos na Tua casa, de estarmos na Tua presença, de experimentarmos, ó Deus amado, o Senhor aqui conosco. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas nessa manhã. Ministra, Pai, em nome de Jesus, em cada coração, aquilo que o Senhor já planejou para fazer hoje. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, capacita-nos, ó Deus amado, nessa manhã, a prestarmos ao Senhor o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Por isso nos perdoa, ser conosco, conserta, ó Deus amado, os nossos passos, conserta a nossa vida. Nós queremos fazer o melhor para Ti hoje. Faz assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que está em casa, nós somos a Igreja Reviver. Uma igreja para você e a sua família pertencer. Essa canção que nós vamos cantar agora deve nos levar a pensar o que Adão e Eva viveram quando eles saíram do paraíso porque eles desobedeceram a Deus. Eles tinham tudo e perderam a presença majestosa do Senhor nas suas vidas. E assim como o filho pródigo que sai de casa por vontade própria e chega à conclusão de que não valeu a pena, não foi legal, não foi bom. Essa canção fala a respeito disso, que nós não podemos viver longe da presença do nosso Deus, que nós não podemos continuar perdidos, sem saber por onde caminhar. Que Deus nos conduza nessa manhã à santa presença dEle. Eu convido você nesse instante para ficar de pé. Sabe por quê? Porque Jesus quer receber você de braços abertos. O Pai quer receber você de braços abertos, curar toda a sua orfandade, que todos os dias insiste em nos visitar. E todos os dias nós temos que dizer para ela: eu tenho pai, eu sou filho, eu não sou órfão. O Eli está falando assim: pastor, convida as crianças para vir aqui na frente. Estão convidados, estão livres para vir aqui na frente. O Arthur veio vindo. Veio vindo. Adore o Senhor nessa manhã. Continue na presença do Senhor nessa manhã. Quero mais viver.
receber. Ele não te julga. E Ele é o Deus digno de toda adoração. O Deus que merece toda honra. O Deus que merece todo louvor. E o Deus que quer fazer você nessa manhã mergulhar em águas mais profundas. Saber que Ele é o fogo que queima, a água que sacia a sede, aquele que está comigo, com você, em todo instante, o Deus que provê todas as coisas.
crê nisso? Eu creio em ti. Aleluia, Senhor, glorificado seja o teu nome, porque é o Senhor que dá a resposta, é o Senhor que mostra a direção onde nós devemos andar, marchar, seja lá o que for que Ele nos mande fazer. Nós estamos aqui, pedidos na presença dEle. Essa canção que nós vamos cantar também fala a respeito disso. Nós vamos adorar o Senhor Jesus. Aos pés da cruz me encontrei, tudo que tenho te entrego, ó Deus, limpar as minhas mãos, glorificar coração.
direção da minha vida. Por isso, Pai, eu estou aqui, rendido na tua presença. Diga isso para o Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Queremos te agradecer, Deus amado, porque nós acabamos de entregar tudo para o Senhor. Deus, não permita que sejamos tentados. No primeiro instante, quando olhamos para as circunstâncias, corremos para pegar de volta aquilo que já foi colocado no teu altar. Quando já foi pedido que o Senhor tome a direção, que o Senhor faça. Fica conosco nessa manhã. Abençoa as nossas crianças, ó Deus amado, que daqui a pouco se reunirão. Toma cada uma em tua santa presença. Ensina, ó Deus, cada uma delas. Ó Pai, a cada dia mais aprender e a se colocar na tua presença. Rendido, eles são capazes. Eles dão conta, Pai. Faz assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as crianças podem sair aqui para a sala azul. Claro, azul claro. Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia. Bom dia. Deixa eu colocar aqui o que o Espírito Santo está falando no meu coração para não esquecer. João capítulo 21, versículo 1 a 15. João capítulo 21, versículo 1 a 15. Pode ser seu relógio. Pronto.
João capítulo 21, versículo 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações nessa manhã. Depois disso, apareceu Jesus novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia com os discípulos, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe respondeu, ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e a lançou ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Eu quero convidar você para fechar seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você agora. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua Palavra, e a Tua Palavra ela é viva e ela é vida. A Tua Palavra é a verdade absoluta para os nossos corações. A Tua Palavra é a revelação do Teu amor, do Teu propósito para cada um de nós. E nessa manhã, nós estamos em Tua presença e nós te pedimos, aplica a Tua Palavra individualmente, de forma personalizada em cada coração. Nessa manhã, nós te pedimos, fale conosco. Nós precisamos ouvir Tua voz. Nós nos colocamos na posição de filhos, diante do Senhor, que é o nosso Pai. Fale conosco, por favor. Nós precisamos ouvir Tua voz. E que haja em nós, no nosso coração, uma terra boa, fértil, para receber a Tua Palavra, que é a sublime semente que será ministrada e plantada no nosso coração. Fala conosco nessa manhã e me usa como instrumento do Senhor
para ministrar a tua igreja, o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Na vida, é como se termina, é que conta. Você pode começar bem as coisas, mas a questão é se você termina bem. Todo mundo começa alguma coisa, mas poucos concluem aquilo que começa. Então, na vida, é como termina, é que conta. Quando você conclui, especialmente aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. É importante entender que na caminhada nós corremos um grande perigo. Um perigo que diante de determinadas circunstâncias nós nos distraímos e desviamos do propósito de Deus. Você começa bem, mas coisas acontecem no processo. E essas coisas podem te distrair e você perder o foco no propósito. E isso definitivamente te coloca em perigo. Eu quero repetir isso. Desviar do propósito de Deus. E isso coloca você em perigo. Nós não estamos aqui por acaso. Deus nos criou, nos fez e nos colocou aqui nessa terra para um propósito. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18 ao verso 20, nos revela o propósito de Deus. O propósito de Deus é que sejamos seus discípulos e façamos discípulos. O propósito de Deus é que nós vivamos como filhos na presença do Pai, junto à mesa do Pai, desfrutando da mesa do Pai. Esse é o propósito. Ao nos chamar para a mesa, Deus nos dá uma missão, que sejamos instrumentos na vida daqueles que também precisam vir à mesa, que também foram criados e chamados para o mesmo propósito. Esse é o nosso propósito. Então, o propósito é viver em profunda comunhão com o Pai. Esse é o nosso chamado. Mas há algo que geralmente acontece na vida das pessoas que pode, infelizmente, atrapalhar todo o processo. Quando as pessoas começam a viver no que eu chamo de modo de sobrevivência e não entendendo que Deus nos chamou para viver. O chamado de Deus não é para sobreviver. O chamado de Deus é para viver. Jesus, no capítulo 10, no versículo 10 de João, ele diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. A palavra abundância é uma vida plena, completa. Traz a mesma ideia da palavra shalom, paz. Porque shalom não significa paz apenas, significa o desfrutar de uma vida plena. Isso é shalom. Mas o modo de sobrevivência é você viver apenas para cumprir aquilo que você entende que é importante para você e desfocar do propósito de Deus. E isso te coloca em perigo. Quando você entende que na caminhada da fé é sobre viver e não sobre sobrevivência, isso mantém você firme no propósito. Rick Warren, pastor da Saddleback Church nos Estados Unidos, um dos homens mais influentes da atualidade hoje, diz assim: a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Essa é a maior tragédia. Não é morrer que é a tragédia, é existir sem propósito. Dito isso, hoje eu convido você para juntos pensarmos sobre o seguinte tema: quando nos afastamos do propósito de Deus. O que acontece quando nós nos afastamos do propósito de Deus? Quando nos distraímos, quando buscamos somente os nossos interesses. O que acontece quando nós nos submetemos a isso?
É sobre isso que o texto de João nos trata. Observe bem, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e nesse processo entre a ressurreição e a assunção de Jesus, os discípulos ficam profundamente frustrados, decepcionados. E eu fico pensando, todas as vezes que eu leio isso, meu Deus, mas eles estiveram com Jesus 3 anos e meio, diariamente, 24 horas por dia, ouvindo sobre o propósito, sobre tudo aquilo que eles podiam absorver, apropriar. No entanto, Jesus morre e Jesus não deixou isso como uma surpresa. Jesus afirmou: eu vou morrer, o propósito é a morte e eu vou ressuscitar no 3º dia. Mas eles, por algumas razões que eu vou falar com você hoje aqui, são impactados com a morte de Jesus. E depois, apavorados, com medo, trancados num lugar, decidem voltar àquilo que Jesus tirou eles. O versículo 3 diz: vou pescar. Pedro fala isso. E os outros discípulos que estavam com eles, à luz desse texto, eram 7 dos 10, dos 12 discípulos. Diz assim: nós também iremos com você. Eu disse no domingo passado que a questão é, em Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, que é o momento onde Jesus chama os discípulos ao propósito, também Marcos 1, versículo 16 a 18. Jesus diz que a eles, depois de todo aquele episódio da pesca maravilhosa, daquela frustração, do milagre que eles experimentam e vivenciam com Jesus, Jesus diz assim: de hoje em diante vocês vão ser pescadores de homens. Há um propósito revelado para eles: vocês são pescadores de homens a partir de hoje. Eles convivem 3 anos e meio com Jesus, diariamente, testemunharam milagres, sinais, prodígios, maravilhas, aprenderam aos pés do grande mestre. No entanto, afetados pela circunstância da morte de Jesus, eles desviam do propósito e decidem que vão voltar a pescar de novo. Voltar novamente, regressar novamente, sair do propósito. O verso 16 de Marcos capítulo 1 diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Quando eu estava estudando esse texto, pensando sobre esse texto, me veio algo que eu entendo que é muito sério. Se eles que conviveram com Jesus 3 anos e meio foram testemunhas oculares dos sinais, prodígios, maravilhas de Jesus, se eles que aprenderam aos pés do Mestre Jesus se distraíram e desviaram do propósito, imagina o que pode acontecer comigo e com você se nós não tivermos cuidado. Nós também vamos desviar do propósito. E a grande questão que esse texto nos traz é que existem coisas que acontecem que são muito ruins quando nós nos afastamos do propósito. Mas antes disso, a pergunta que eu fiz foi: por que nos afastamos do propósito de Deus? O que nos leva a afastarmos do propósito de Deus? Rapidamente, eu fiz 4 apontamentos. À luz desse texto, da revelação bíblica, da experiência que eles viveram. Primeiro, nós nos afastamos do propósito de Deus porque ouvimos mais as circunstâncias do que a voz do Pai. Preste atenção. Quando nós ouvimos mais as circunstâncias do que a voz do Pai, a gente afasta do propósito de Deus. Eles estavam afetados pelas circunstâncias. Jesus morreu. Segundo,
Por que nós nos afastamos do propósito de Deus? Porque criamos expectativas irreais. Expectativas irreais. Isso é sério. Como eles criaram expectativas irreais? Jesus disse a eles sobre qual era o propósito. Eu vim a esse mundo para morrer. E eu vou ressuscitar no terceiro dia. Se você ler o texto em outros locais, especialmente em Atos capítulo 1, eles deixam claro, transparecer o que estava no coração deles. Eles se frustram porque eles tinham uma expectativa de que Jesus viesse depor o poderio romano. Havia uma expectativa política, econômica e social depositada em Jesus. Jesus está ensinando sobre o reino e eles estão com os olhos aqui na terra com expectativas irreais. Isso aqui é muito sério, presta bem atenção. Quando você constrói a expectativa que Deus não disse a você, sobre elas você desvia do propósito. A gente se frustra muito fácil, gente. E frustra porque a gente criou a expectativa que ninguém disse para nós. Quer ver uma? A gente cria a expectativa de que caminhar com Jesus não é passar por dificuldades. Caminhar com Jesus, você ganha uma imunidade. Isso é uma mentira, deixa eu dizer a você. Uma expectativa irreal. Caminhar com Jesus, isso nunca foi prometido na Bíblia. Você será livre de problemas. Mentira. O Evangelho não é isso. Sabe qual é o Evangelho? Vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Essa é a mensagem. Essa é a expectativa real que eu preciso ter. Então, a despeito de caminhar com Jesus, nós perdemos pessoas que amamos. Nós nos adoecemos. Nós sofremos perdas, decepções, dificuldades. Faz parte do processo, perde o emprego. Tem que recomeçar de novo. Somos traídos. Até porque nós estamos num contexto humano. E humano, sobretudo, de pessoas que ainda não vivem debaixo do senhorio de Jesus. Expectativas irreais nos fazem desviar do propósito. Às vezes nós nos decepcionamos com aquilo que nós nem ouvimos das pessoas. Ninguém te prometeu. Você criou uma expectativa, o outro nem está sabendo. É tipo aquele adolescente que está dizendo para todo mundo que está namorando, só que a namorada ainda não sabe. Entende? Expectativas irreais nos faz afastar do propósito de Deus. Mais, segundo, terceiro, nós nos afastamos do propósito de Deus porque ficamos focados na frustração e não na revelação do Pai. Se nós focarmos naquilo que Deus diz para nós, isso não nos frustra, nos mantém animados, encorajados, felizes, dispostos, motivados todos os dias. Mas quando nós mantemos os nossos olhos na frustração, naquilo que aconteceu, na circunstância, nós perdemos de vista a revelação do Pai. E sabe qual é a revelação do Pai? Eu estou com você todo dia, até a consumação do século. Nos dias ensolarados, Deus está com você. Nos dias nublados, Deus está com você. Nos dias de alegria, Deus está com você. Mas no funeral, Ele está com você. Quando você ganha, Ele está com você. Mas quando você perde, Ele está com você. A melhor e mais sublime garantia que nós temos de Jesus é a eterna companhia dEle em qualquer circunstância. Você precisa de mais alguma coisa? Eu não preciso. Definitivamente não. Quando eu foco na frustração e não na revelação dada pelo Pai, eu vou me afastar do propósito. Por fim, nós nos afastamos do propósito porque entramos no modo sobrevivência, preocupado mais com os nossos próprios desejos do que com o propósito de Deus. Qual era o problema dos discípulos? Não, a gente precisa de um Messias que substitua o reinado de César, que caia
todos aqueles que estão no poder, que mude toda essa questão socioeconômica que nós estamos vivendo, deplorável. Isso é sobre o modo de sobrevivência. Eu estou pensando apenas no hoje. Sabe qual é o grande problema do modo de sobrevivência? É que a gente só pensa no agora. Que a gente perde a perspectiva de futuro. Caminhar com Deus é ter expectativa celestial. Paulo diz que a nossa breve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada. Uau, isso é evangelho. Quando nós entramos no modo de sobrevivência, estamos preocupados só com o pão de hoje. Jesus diz assim: não se preocupe com o pão de hoje não, porque o pão de hoje eu te dou todo dia. Mateus 6,33, o texto diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Não se preocupe com o modo de sobrevivência. Eu cuido de você. E Jesus diz isso num contexto onde ele vai usar dois exemplos muito especiais. Olha para os pássaros, eles não trabalham, mas eles se deliciam daquilo que eu dou da natureza para eles. E ele faz a pergunta: se o pai está preocupado com o pássaro, ele não vai cuidar de você? Depois ele usa a comparação com o lírio. Olha para os lírios do campo, que nem mesmo Salomão foi capaz de vestir-se igual a eles. E se Deus se preocupa com uma erva que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, ele não vai cuidar mais de você? Sabe o que ele está dizendo? Saia do modo de sobrevivência e vem para o modo sobreviver. Viver comigo. Isso é sobre eternidade. Dito isso, irmãos, o que acontece quando nós desviamos do propósito? Primeiro, meu Deus, quando nos afastamos do propósito de Deus, nós precisamos entender, aprender que o nosso esforço não é capaz de garantir o nosso sucesso. Eu vou repetir. Quando nos afastamos do propósito de Deus, a gente precisa aprender que o nosso esforço não é garantia de sucesso. O versículo 3 diz assim: vou pescar. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite nada pegaram. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de exímios pescadores que conheciam aquele local como a palma da mão. Eles foram criados naquele ambiente. Eles sabiam a hora de jogar a rede, de lançar o anzol. Eles sabiam tudo sobre aquele ambiente. Mas é impressionante. Eles decidem fazer algo fora daquilo que Deus os chamou para fazer. E a despeito de toda a expertise que eles tinham, de todas as competências já desenvolvidas, passaram a noite inteira e nada pegaram. Meu Deus, não é possível que eu e você não vamos aprender que sem Jesus a única coisa que nos espera é esforçar e nada alcançar. Dá para entender isso? Você pode ser a pessoa mais influente, mais capaz, mais desenvolvida, com os melhores contatos. Sem Jesus, vai lançar rede, o mar não vem o peixe não vem na rede. Agora, em contrapartida, lembra? Quando chega o momento de pagar o tributo, é exigido o tributo deles. E aí os discípulos vêm a Jesus: como é que nós vamos fazer para pagar o tributo a César? E aí o Senhor vira e fala assim: ó, vá lá, lance a rede e vai pegar o peixe, abra a boca do peixe e lá vai estar a moeda, você paga o tributo. Oh, presta atenção, você serve um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. E quando nós estamos alinhados ao propósito dele, ele faz as moedas e tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito chegar a nós. Amém. Mas sem ele, eu posso pescar a noite inteira, usar os melhores recursos, fazer tudo que eu penso que eu posso fazer. E a única coisa que vai acontecer é, naquela noite não pegaram nada.
Eu decido não viver assim. Eu decido não viver assim. E você? Não é sobre o quanto esperto você é, não é sobre quantos títulos você tem, não é sobre suas competências, é sobre Ele abrir a porta. A Bíblia diz que Ele tem a chave de Davi, e a porta que Ele abre ninguém pode fechar, e a porta que Ele fecha ninguém pode abrir. João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Está ali, ó. Olha lá. Eu quero repetir algumas vezes hoje para ficar no seu coração. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. De novo. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Você está entendendo? Mas se você estiver em mim, você vai dar muito fruto. Amém. E fruto que permanece, fruto de qualidade. Quando nos afastamos do propósito de Deus, nós precisamos aprender que o nosso esforço não é capaz de garantir o nosso sucesso. O grande perigo que a gente enfrenta na nossa caminhada é que a gente vai se tornando muito experiente, e aí a gente começa a achar que a nossa experiência está garantindo todo o sucesso das coisas. Aí o Senhor, vem cá, vou te dar uma noite sem peixe para você aprender que você precisa de mim de novo. Segundo, quando nos afastamos do propósito de Deus, nós perdemos o discernimento espiritual. E isso é sério. Observa bem o que acontece no versículo 4 e 5. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Como pode? Nós não estamos falando de alguém desconhecido. Eu fico pensando, andando no shopping, e o Arthur entra no shopping, 2,1 metros de altura. Quem não é capaz de enxergá-lo, de notá-lo? Quem não é capaz? Pô, presta atenção, sabe o que está acontecendo aqui? Jesus, que passou a vida inteira, o tempo inteiro com eles, desde o dia que os conheceram, está na praia, e o texto diz, eles não reconheceram. Agora preste atenção, quanto que isso é sério? Porque o texto traz uma informação que a gente precisa levar isso a sério. O texto diz assim, eles estavam apenas a 90 metros da praia. 90 metros é muito perto, gente, mas eles não o reconheceram. Sabe o que isso me mostra? É que quando eu afasto do propósito de Deus, eu perco o discernimento. Não reconhecemos a companhia de Jesus. Sabe o que acontece? Acontece um espírito de engano. Eu até tenho percebido que isso tem sido a marca desse tempo. Tem tanta gente operando com espírito de engano, está achando que é o Espírito Santo que está falando, e é Satanás que está comunicando no ouvido dela. E sabe o que isso diz respeito a mim? Olha só a importância de estar próximo a Jesus, de não se afastar do propósito. Jesus diz em João 10 que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Elas me reconhecem e elas me seguem. Mas agora, porque eles afastaram do propósito de Deus, eles não estão reconhecendo Jesus. Jesus está do lado, não consegue chegar. Só está vendo as circunstâncias, só está vendo o problema, só está vendo a necessidade momentânea. Eu tenho que comer. Jeová Jireh não faz mais parte da vida. Deixa eu te falar uma coisa. Guarda isso no seu coração. As nossas necessidades é uma oportunidade de nós vivermos os milagres de Deus. Então celebre quando você estiver passando por uma prova, sabe?
Deus nos coloca em determinadas circunstâncias só para você desfrutar do cuidado dele. E você aprender que não é você que está fazendo, é ele. E sabe o que eu fico lembrando assim? Que em Brasília é muito comum isso, né? A gente ora para passar no concurso público. E depois que passa no concurso público, você passa a vida inteira achando que foi as suas competências que levou você a passar no concurso. Só que você esqueceu que você orou, porque não é Deus para te colocar lá. Aí sabe o que Deus faz? Deixa eu te levar para o mar e você passar a noite inteira sem pescar, para você entender que sem mim você não vive. Para você voltar ao discernimento de novo e entender que eu estou sempre do seu lado. Que foi eu que fiz e eu continuo a fazer. O espírito de engano é quando eu sou guiado pelo meu coração, é quando eu sou guiado por uma voz que às vezes tem a ver com as minhas frustrações. O espírito de engano acontece na nossa vida quando nós passamos a ouvir a voz da nossa orfandade e não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, se o Senhor já cuidou de você, por que você está com medo de não cuidar de novo? Sabe, a melhor coisa que podia acontecer é você perder tudo. Para um dia você viver debaixo do milagre de Deus, o Senhor provendo, realizando, cuidando, movimentando, ajudando, abrindo, abençoando, e você entender, meu Deus, é Ele que cuida de tudo. Amém. As dádivas de Deus podem se tornar perigosas em nossas vidas. Porque infelizmente nós passamos a amar mais as dádivas, aquilo que Deus nos deu, do que quem nos deu. E elas são perigosas. Você já parou para pensar por que Deus pediu a Abraão Isaac em sacrifício? Porque Deus deu a Abraão Isaac, irmãos. Mas Abraão idolatrou Isaac, Sara idolatrou Isaac. Eu não diria nem Abraão idolatrou, quase idolatrou, quase. Mas Sara idolatrou. Porque no dia que ela vê Ismael caçoando de Isaac, ela diz, manda esse menino morrer no deserto. Abraão fica desesperado porque ele é pai do menino. E o Senhor diz assim, ó, pode mandar, eu vou cuidar dele. E ele despede Agar e Ismael para o deserto, o Senhor cuida deles lá. Logo depois disso, o Senhor diz assim, Abraão, vai e oferece Isaac em sacrifício para mim. Para você entender que fui eu que te dei, você precisa entender que eu quero de volta. Deus nos tira as coisas para a gente entender que não é nosso, é dele. Tudo que Deus nos dá continua sendo dele. Então eu não posso amar mais a dádiva do que o Senhor. Isso é espírito de engano. Mesmo depois de caminhar tanto tempo com Jesus, afetados pelas circunstâncias, não foram capazes de prosseguirem focados na promessa do Pai. Eles perdem o discernimento. Jesus está lá, eles não conseguem ver. É a mesma história quando acontece a tempestade. Jesus vai para o barco, dormem sob um travesseiro e eles estão jogando água para um lado e para o outro, com medo que vai afundar. E Jesus dentro do barco. Alguém lembra de que Jesus está ali? Vai lá, Senhor, Senhor, não importa que vamos morrer. Jesus levanta, estende a mão e diz ao mar, aquieta-te. E tudo volta à bonança. O Senhor vira, por que você não tem fé? A pergunta hoje para você, por que você não tem fé? O mesmo Deus que nós cantamos há pouco, que proveu ontem, continua provendo hoje. É o mesmo Deus que tem o controle de todas as coisas. Quando nos afastamos do propósito de Deus, perdemos o discernimento espiritual. Terceiro, quando nos afastamos do propósito de Deus, não nos reconhecemos como filhos. Isso é muito sério. Irmãos, olha o que diz o versículo 5. Ele lhes perguntou, filhos, não tem algo para comer? Não. Olha a maneira como Jesus se referiu a eles, e eles não reconheceram Jesus. E por que eles não reconheceram Jesus? Porque eles não se viram na sua identidade.
Quando eu me afasto do propósito de Deus, eu não reconheço a minha própria identidade. Eu não sei quem eu sou, nem para onde eu estou indo. Isso aqui me emocionou e eu chorei quando Deus me trouxe esse discernimento desse texto. Já preguei muitas vezes sobre esse texto, eu nunca tinha parado para perceber essa forma como Jesus se referiu a eles. Filhos, vocês têm algo para comer? Sabe qual foi a resposta? Não. Sabe quando eles foram reconhecer Jesus? Depois que Jesus deu o direcionamento. Aí vocês vão entender por quê, já já. O afastamento do propósito de Deus é uma das coisas mais terríveis que pode trazer em nós essa perca da nossa consciência de quem nós somos. Eu sou filho. Sabe por que Jesus está dizendo assim, filho? Jesus está dizendo assim, sou eu que cuido de você. Qual é o pai que abandona o filho? Deixa eu te falar uma coisa, você está precisando ouvir Jesus de novo, dizendo a você, filho. Olha, gente, como Jesus os tratou. Jesus está dizendo, você tem uma identidade, filho. Você não está sozinho. Você está sob um cuidado, sob uma proteção. É isso que significa ser filho. Você não se percebe na sua identidade. Há um distanciamento da nossa identidade quando nós estamos distantes do propósito de Deus. Às vezes, quando a orfandade quer visitar meu coração, aprendi a fazer isso com o pastor Judá. Segura na cadeira aí. Eu faço desse jeito, para você. Vou falar para você como é que eu faço. A orfandade quer visitar meu coração. Diz, ei! Eu sou filho! Você quer brincadeira? Eu sou filho. Eu sou filho. Sabe o que eu estou dizendo na minha alma? Eu tenho cuidado. Eu tenho proteção. Eu tenho amor. Eu tenho destino. Eu tenho propósito. Eu não sou órfão. Órfão é que está desorientado. Eu sou filho. Um filho amado do Pai. Quarto, quando nos afastamos do propósito de Deus, precisamos confiar na direção dada por Jesus novamente. Olha o que acontece. O verso 6 diz assim: ele diz, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Mas meu Deus, como é que pode? Eles pescaram a noite inteira naquele lugar. E Jesus agora fala assim, lance do lado direito. O negócio não é o lado. O negócio é a obediência à orientação que foi dada de novo. A direção dada por Jesus nos leva a vivermos milagres. Eu vou repetir isso. Pega essa. A direção dada por Jesus nos leva a vivermos milagres. Você precisa aprender a ouvir a direção dada por Jesus. Os nãos que o mundo te dá ou te dão é só uma oportunidade de você ouvir novamente a direção dada por Ele. Uma das coisas que eu tenho aprendido nesse ano, especialmente colocado em prática diretamente ou diariamente, é orar ao Senhor, qual o caminho que eu devo seguir. Quando eu recebo uma notícia desagradável, a primeira coisa que eu faço é, qual é o caminho que eu devo seguir, Senhor? Qual é o passo, o próximo passo? Deixa eu te falar, você não precisa saber todos os passos, você precisa saber apenas o próximo. Jesus diz assim, lança de novo a rede do lado direito. Eles lançam a rede.
E ao lançar a rede, eles pegam os peixes que eles passaram a noite inteira e não conseguiram pegar. Por quê? Porque a partir da direção dada por Jesus é que os milagres acontecem. Sabe o que ocorre nesse momento? Logo após ouvir a direção dada por Jesus, o texto nos mostra, eles reconheceram, eles não, João reconheceu a voz de Jesus. E vira para Pedro e diz assim: é o Senhor. É o Senhor. Se você olhar essa expressão no grego, no original, é uma convicção profunda de que ele sabe quem é. E por que eles reconheceram? É aí a chave. Em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, foi a mesma atitude que Jesus teve com eles quando eles passaram a noite pescando. No momento do chamado deles, eles não pegaram nada. Vocês lembram? A diferença é, eles estavam fora, na praia, lavando as redes. Eles lavavam as redes e Jesus então chega e diz assim: volta para o mar e lance a rede novamente para pescar. Ou, deixa eu te falar, quando eles ouviram, quando João ouviu, lance a rede novamente para pescar do lado direito, João lembrou da mesma palavra dita por Jesus. Lembrou do milagre que ele viveu. Foi um memorial naquele momento que veio ao coração dele. E aí ele diz: é o Senhor. É o Senhor. Pedro, quando ouve João dizendo assim: é o Senhor, ele veste a capa e pula na água. Ele não quer nem esperar o barco chegar lá. Ele quer ir logo ao encontro do Pai. Porque quando eu reconheço a voz do meu Pai, eu reconheço a minha identidade novamente. E eu reconheço que o meu lugar é junto dele. Consegue entender isso? Deixa eu ir para perto dele. Tudo que você precisa é voltar a ouvir a direção dada por Jesus e obedecer, para você ouvir novamente a voz dele. E ao ouvir a voz dele, você vai se reconhecer novamente como filho. E você vai entender qual é o seu lugar. Caminhando para o fim, quando nós nos afastamos do propósito de Deus, quinto, nós aprendemos que Ele não desiste de nós jamais. Eu chorei muito estudando esse texto. Eu estava de férias, numa manhã de devocional. Nas férias eu estudei o Evangelho de João. E parei, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E essa parte mexeu muito comigo. Ele não desiste de nós. Mesmo quando você se desvia do propósito, quando você se afasta do propósito, Ele vem ao seu encontro. Versículo 5 e 6 diz: Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam eles. Ele disse: lancem de novo a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles avançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Sabe o que acontece? Eu quero destacar aqui o ato de Jesus vir novamente no mesmo lugar, ou no lugar semelhante, onde Jesus os chamou. Eles foram chamados ao propósito na beira do mar, em Tiberíades, na Galileia. Agora eles estão em Tiberíades. E Jesus vai ao mesmo lugar. E Jesus não nos julga pelas coisas que visitam o nosso coração, que nos faz desviar do propósito. Ele não nos julga.
A grande questão é que Ele não desiste da gente. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro, mesmo quando nós nos afastamos do propósito. Foi Jesus que veio à praia onde eles estavam desfocados. E foi lá onde eles estavam desfocados que Jesus disse assim: vamos voltar ao propósito. E eu quero concluir com o último ponto, porque um está relacionado ao outro. Quando nos afastamos do propósito de Deus, somos convidados a retomarmos o nosso lugar na mesa. Uau! O verso 9 é extraordinário. O texto diz assim: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Presta atenção, olha para mim. A despeito das suas escolhas equivocadas, que te afastaram do propósito de Deus, hoje Jesus prepara uma mesa para você. Amém. E Ele vem ao nosso encontro para nos trazer de volta para a mesa. Porque a mesa é o lugar do filho. A mesa é preparada para quem é filho. O verso 12 diz assim: Jesus, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Estudiosos dizem que havia uma particularidade muito especial na forma como Jesus partia o pão. Lembra quando eles estão a caminho de Emaús, os dois discípulos que estão também desfocados do propósito, conversando sobre um monte de coisa, desorientados? Jesus vem ao encontro deles, olha só, não desiste. Não desiste. Vem ao encontro deles, coloca ali, começa a conversar sobre as coisas todas. Jesus tem paciência para ouvir. Ouvir, inclusive, as nossas próprias frustrações, porque é isso que acontece no texto de Emaús. E aí Jesus para com eles e aí eles vão comer. E Jesus vai partir o pão. E no partir do pão os olhos são abertos. É na mesa que os nossos olhos se abrem e nós voltamos ao nosso propósito. É na mesa que nós nos reconhecemos como filhos e nós reconhecemos que é o Senhor. O texto diz isso. Eles não tinham coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Na mesa, nós reconhecemos novamente quem é o nosso Pai. E eu concluo hoje te fazendo um convite. Antes desse convite, eu preciso te informar uma coisa. Por que a mesa? Na mesa, Jesus nos acolhe e nos inclui. Olha, Ele vem para a mesa, vem comer. Você é inserido de volta. Na mesa, o nosso discernimento é aberto novamente. A gente reconhece o Senhor. Na mesa, nós somos restaurados à comunhão. Na mesa, nós reconhecemos o Cristo ressurreto. Eles viram que era Jesus. Então, meu convite hoje é: você que se distraiu na caminhada e percebeu que você está distante, e talvez você
hoje vai entender que você está distante é porque você está pescando e não está pegando nada. Porque aquilo que você está fazendo não está dando certo, lá na sua família, no seu trabalho, em qualquer outro lugar. Hoje você talvez está entendendo que a prova de que você está desfocado talvez seja o esforço que você está fazendo e não está produzindo nada. Então, se você já percebeu isso, significa que você se distraiu. E não tem problema. Acontece, até os discípulos se distraíram com a circunstância. Mas hoje, Jesus te trouxe aqui, você que vai assistir essa mensagem, que está conectado conosco, você está aí para lembrar qual é o seu lugar. Então hoje eu te convido a voltar para a mesa. Jesus tem uma mesa preparada. Deus te fez para você viver como filho, não foi como órfão. Deus te fez para você viver e não para sobreviver. Significa, Deus te fez para depender dele e não seguir a vida distante dele, achando que o seu jeito é suficiente para fazer todas as coisas. Isso é o modo de sobrevivência. O modo de sobreviver é assim: eu só caminho perto do Pai, porque eu entendo a importância dele na minha vida. Só em Jesus nós encontramos propósito, nós encontramos destino, nós encontramos sentido novamente. Hoje te convido para a mesa. A mesa é o seu lugar. A mesa é o lugar de filho. Eu fiquei muito impactado com o versículo 35 de João 8, que diz assim: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Amém. Eu queria que você me ajudasse a pregar. E você falasse para a pessoa que está do seu lado assim: você não nasceu para ser escravo. Fala. Você não nasceu para ser escravo. Agora fale para ela: você tem lugar permanente na família. Você tem lugar permanente na família. O filho pertence à família para sempre. Vem para a mesa. Vamos ficar de pé. E essa mensagem para mim é para você. Eu pedi. Hoje nós cantamos há pouco aqui uma canção que diz: toma-me, rendido estou. Rendido estou. E o verso dessa canção diz assim: faz em mim o teu querer. Parte desse verso diz: faz em mim o seu querer. Hoje eu quero orar por você. Você que o Espírito falou no seu coração e você entendeu qual é o seu lugar. Hoje eu quero orar por você. Eu quero convidar você para vir para a mesa. E vir para a mesa significa assumir o lugar do seu propósito, do propósito de Deus na sua vida. Eu quero convidar você para sair do seu lugar hoje, vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Você que está voltando para o propósito, que entendeu, que tinha distraído em algum momento, que entendeu o que estava acontecendo, entendeu o quanto é amado, entendeu qual é o seu lugar. Eu estou rendido, Senhor. Eu quero dizer ao Senhor: faz em mim o teu querer. Esse chamado é para você que entendeu que não dá para seguir longe de Jesus. É para você. Você quer isso?
Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor, impactados pela Tua palavra. Eu estou assim, imagino que os Teus filhos também estão assim. A gente ouve a Tua voz nos chamando. E ao ouvirmos a voz do Senhor nos chamando, hoje nós estamos aqui para dizermos sim. Hoje nós ouvimos a Tua voz nos convidando para vir à mesa. Vir à mesa, nós estamos aqui dizendo sim. Hoje nós decidimos voltar para o nosso lugar. Nosso lugar é junto de Ti. Porque todo mundo desiste da gente, mas o Senhor não desiste. Mesmo quando estamos frustrados, abalados por circunstâncias, abatidos por situações, o Senhor vem ao nosso encontro. E vem ao nosso encontro e tem uma mesa pronta, uma mesa preparada para nos resgatar ao nosso lugar, ao nosso destino, ao nosso propósito. Nessa manhã nós queremos dizer sim. Sim. Sim, Senhor. Nessa manhã nós estamos dizendo: eis-me aqui, rendido estou, Senhor. Nessa manhã nós queremos dizer: eu sou teu e tu és meu. Nessa manhã nós queremos receber do pão, nós queremos receber do peixe, nós queremos estar juntos. E eu fico aqui, Senhor, visualizando uma imagem da comunhão em volta da mesa. O sorriso voltou, a segurança voltou, a paz voltou, o sentido voltou, o sonho voltou, a perspectiva voltou novamente. Eu fico imaginando os olhares se cruzando na mesa, e os olhos se cruzando não por constrangimento, Deus de culpa, mas pela alegria da redenção de novo. Porque o Senhor não vem nos culpar, o Senhor vem nos redimir, trazer de volta ao nosso lugar, ao lugar de filho. Então sim, sim ao nosso lugar, sim para a mesa, sim para a tua companhia, sim para o teu propósito. Sim, Deus, nós estamos assumindo o nosso lugar de permanência da família. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Oh
seja o Senhor. Seu lugar é alinhado ao propósito de Deus, todos os dias, para todo sempre. Amém? Pode assentar. Quero convidar a Miriam para vir aqui. Ela tem algo muito especial de Deus para contar para nós e também para nos desafiar e encorajar a viver os milagres de Deus. Essa palavra, eu já estou chorona. Bom dia, irmãos. Bom, há 2 meses a gente começou a construir a nossa casa. Perdão, choro mesmo. E foi por financiamento da Caixa Econômica, né? Mas há 12 meses que a gente não recebeu o financiamento. Então, assim, desde que a gente escolheu onde nós íamos morar, que eu tenho certeza absoluta que foi a direção de Deus, Deus me deu uma visão sobre essa casa com um propósito muito maior do que apenas moradia. E o meu marido não quis me preocupar, enfim, com a situação do financiamento, e não me falou nada que a gente não tinha recebido até então, né? Há pouco tempo só que ele me contou isso. Só que ele falou, fique tranquila que vai dar tudo certo. Quando foi na quarta-feira, ele... Quando foi na quarta-feira, ele me ligou. Aí ele falou pra mim assim, na segunda a gente tem que pagar um alto valor da casa. E o dinheiro acabou. Que a gente tinha acabou. O financiamento ainda não saiu. Ele falou, ora bastante. E eu fui fazer isso. Eu orei e perguntei a Deus o que estava acontecendo, porque é algo que normalmente não acontece, né? A gente até conversou com o gerente sobre isso. E Deus me falou que me deu a visão novamente do que era sobre a casa, que tinha sido isso no começo do mês de fevereiro, final do mês de fevereiro. E ele me relembrou, ele me trouxe à memória aquilo que ele já tinha me dito, né? E falou, você precisa orar porque isso é espiritual, isso é muito mais profundo. E todas as vezes que eu vou orar por uma causa tão importante, eu peço sempre a direção do Espírito Santo para que ele coloque na minha boca aquilo que precisa ser dito. Eu fiz isso e eu orei coisas assim que realmente de mim não sairia, mas que foi totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Isso na quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, 12h53, o Bruno, que Bruno tá viajando, ele me mandou uma mensagem e falou, ore e agradeça a Deus, porque o dinheiro que a gente precisa para segunda-feira vai ser liberado pela Caixa. Glória a Deus. E assim, irmãos, é só milagre de Deus mesmo, porque é aquilo que o pastor falou aí inteiro. Quando a gente coloca aquilo que nós precisamos diante de Deus, Ele nos direciona, mas a gente precisa estar atento para ouvir e ser obediente. Ouvir e ser obediente para viver milagres. E para a honra e glória de Deus, a nossa casa vai sim ser construída, vai viver no propósito daquilo que Deus colocou no nosso coração, que é um propósito muito maior, e inimigo nenhum vai atrapalhar isso. Em nome de Jesus. Fala o que você falou para mim. Qual é o propósito, mãe? Pode falar. Fala. Então tá bom, fala o propósito que o pastor pediu. Tá, gente, eu tô me preparando. A gente vai criar uma célula na nossa casa. Qual o propósito, irmãos? Eu estou estudando para isso e a nossa casa vai ser um ambiente de pura restauração e conhecimento do Senhor Jesus. Entende por que eu pedi para falar? E o que mais? Você falou, lá vai ser o que depois? E lá, a visão que eu tive muito clara foi, todas as vezes, o pastor Lito estava presente
nas nossas células, nos nossos encontros. E o Senhor deixou muito claro para mim de que lá será o início de uma nova igreja Reviver no Jardim Botânico. Então, você entende, pastor, por que você provavelmente vai para lá também? Era isso. Queridos, vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Irmãos, vale a pena nós confiarmos em Deus, colocarmos os nossos planos, os nossos sonhos na presença de Deus. Tem tanta gente aqui para contar milagres do que Deus fez e do que Deus faz, porque Ele continua fazendo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque daqui uns dias nós vamos poder ver a bênção do Senhor, ó Deus, acontecendo na vida da Miriam, na vida do Bruno, na vida da Ana Rosa. Obrigado pelo testemunho da tua serva. E nós pedimos em nome de Jesus que a bênção do Senhor venha sobre as nossas vidas. Nós colocamos as nossas causas diante do Senhor, para que o Senhor tome a frente, para que o Senhor tome a direção e para que o Senhor abençoe-nos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos rogar do Senhor que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, suprindo as nossas necessidades. Ó Deus, e que o Senhor continue mostrando ao teu povo que vale a pena ser fiel, vale a pena confiar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa hoje e sempre, nós oramos em nome de Jesus. Nós vamos recolher os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos cantar uma canção muito conhecida e que, com certeza, a Miriam falou que foi o Espírito Santo de Deus que orou por ela no momento que ela estava precisando de uma certeza. Pedir o Espírito Santo de Deus para encher as nossas vidas. Antes de encerrarmos, tenho algo para poder compartilhar com você que nós vamos viver nos próximos dias, rapidamente. Quando a Miriam estava falando aqui, guarda essa aí no seu coração. Me veio algo. Guarda aí, escreve isso. Escreve isso. As nossas impossibilidades é apenas uma oportunidade de vivermos os milagres de Deus. Vou repetir. As nossas impossibilidades é apenas uma oportunidade de vivermos os milagres de Deus. Não esqueça disso. Só isso.
Amém? Bom, quem deseja viver uma vida abençoada, levanta a mão. Esse é o desejo de todos nós, não é isso? Uma vida abençoada. Bom, a questão é, o que é uma vida abençoada? Durante 40 dias, 7 encontros, nós vamos viver aqui na nossa família Reviver um tempo de preparo, de aprendizado, de consagração, de impulsionamento para uma vida abençoada. Amém. Irmãos, será algo extraordinário. Nesses 40 dias que nós vamos viver, a gente vai chamar campanha, isso, 40 dias de uma vida abençoada. Deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Isso não tem a ver com teologia da prosperidade. Eu vou repetir para você. Não tem a ver com teologia da prosperidade. Tem a ver com princípios do que é uma vida abençoada. Vai ser uma mudança de mente profunda nos nossos corações. Domingo passado eu falei para você que o nosso desejo, e eu quero incentivar você, algumas pessoas já fizeram isso, é que cada família tenha em casa e leia o livro Uma Vida Abençoada, do Robert Morris. Essa série de mensagens é baseada nesse livro, Uma Vida Abençoada, do pastor Robert Morris. Esse livro, ele tem transformado a nossa família. Tem sido algo muito impactante em todos os sentidos. O Marcos e a Adriana também já estão lendo. A Camila também já começou a leitura. E eu quero dizer para você, se você deseja entender e viver de verdade o que é uma vida abençoada, esteja conosco nesse tempo, lendo o livro. As mensagens serão baseadas nesse livro. Durante todo esse tempo, nós vamos fazer semanalmente um jejum específico por semana. Vamos começar no domingo, toda semana um jejum. Durante todos os 40 dias você receberá um devocional específico. Então o que eu mando todo dia será focado nisso. Você vai viver impulsionado em todos os sentidos para uma vida abençoada. No início desse ano Deus falou que Ele tem para nós uma colheita abundante. E sabe o que Deus ministrou no meu coração? Que para ter uma colheita abundante eu preciso aprender o que é uma vida abençoada. E nós vamos viver isso. Próximo domingo a gente inicia. E a primeira mensagem dessa série, eu vou ministrar essa mensagem, tudo começa no coração. Tudo começa no coração. Então, reserve esse tempo na sua agenda para estar conosco, para você vir receber. Durante todo o tempo, nós vamos liberar palavras proféticas que mudarão destinos, propósitos nesse tempo específico. Amém. Então, esteja aqui. Nós temos uma direção muito clara do Espírito Santo. Eu estou numa expectativa profunda acerca disso. Muito, muito grande. A gente tem comentado, o Marcos, a Marina, a Adriana e a Camila também, que já começou a ler o livro. A gente está assim impactado demais. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu devia ter lido esse livro há 29 anos atrás. Toda hora que eu vou ler cada capítulo, eu fico assim, meu Deus, por que eu não aprendi isso antes? Por que eu não olhei para a Bíblia e não enxerguei isso? É sobre princípios, irmãos. Princípios. Princípios. Por exemplo, você sabe, falei no domingo passado, você sabe quem é que fundou, que fundou Nova York? O que é Nova York em relação ao mundo? Sabe quem é que fundou Nova York? Os judeus que foram expulsos de Recife, que foram para lá. Um terço dos prêmios das pessoas que venceram o prêmio Nobel até hoje, um terço são judeus.
1 terço. Sabia disso? Por quê? Porque eles vivem sobre esses princípios que nós vamos ensinar aqui, irmãos. Esses princípios que você vai aprender é o que é o fundamento da vida deles. Qual é a nação mais poderosa do mundo? Mais próspera? Não é os Estados Unidos não, irmãos. É Israel. Israel. Por que eles são? Eles foram escolhidos por Deus para viverem debaixo de princípios. E eles vivem sobre esses princípios. E aí Deus nos dá o privilégio de aprender sobre esse princípio. Então, uma vida abençoada, eu convido você. Convido pessoas para aprenderem sobre isso. Você vai ver que será a sua vida a partir disso. Leia, compre um livro. Dá R$31 na Amazon, chega em 24 horas. Baratíssimo, baratíssimo. E leia, cabeceira. Em casa, eu e a Marina, nós fizemos assim. Eu leio um capítulo, ela vai ler o capítulo. E a gente está lendo e conversando junto. E conversando junto. E conversando junto e crescendo junto. E aí nós vamos aprender e refletir sobre isso aqui. Amém? Aumenta a sua expectativa em Deus. Porque o Senhor fará coisas incríveis nesse tempo. Sala de oração, sexta-feira, está sendo um tempo muito especial. Já disse a você a importância de estarmos nesse momento. Então, convido você às 20 horas, sextas-feiras, aqui, sala de oração. Vamos orar e encerrar nossa celebração. Ana, mais uma alegria hoje ter você aqui. E Alan, que alegria, Alan, seja bem-vindo. Uma alegria, viu? Sejam todos bem-vindos aqui na nossa família da fé. Derson, amigo, já de longa data. Que alegria, querido. Seja bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui. Uma honra a gente se reencontrar. Ele viu a igreja nascer, quando nós estávamos iniciando a igreja lá no Super C. E muito feliz da sua presença aqui, nos abençoando. Deus abençoe grandemente, viu? Uma honra. Pai, obrigado por essa manhã tão especial, por tudo que o Senhor fez aqui. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor dê a cada um dos teus filhos uma semana impulsionada pelo Espírito Santo. E o teu Santo Espírito conduza cada um nos mínimos detalhes. Que a glória do Senhor seja manifestada na vida de cada um deles. Que o Senhor surpreenda os seus corações e dê a eles os sussurros de amor. Aquelas coisas que o Senhor faz só para nos ver felizes. Em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo dos 40 dias de uma vida abençoada ao Senhor. E nós nos apropriamos de tudo que o Senhor tem para nós. Guarde cada um dos teus filhos debaixo do teu cuidado e da tua proteção. Nós abrimos o nosso coração para vivermos os milagres do Senhor, porque queremos que o Senhor assuma todo o protagonismo na nossa história e só o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, nosso maravilhoso, eterno, bendito e gracioso Pai, que a graça insondável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre nós, sobre os nossos lares, nossas famílias e sobre todos aqueles que invocam o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa, dê pelo menos 5 abraços e libere uma palavra de bênção sobre a vida de quem você vai abraçar nesse momento.